O contexto histórico em que surgiu o pensamento clássico helenístico é o seguinte: no meio do século VIII a.C., acontece a passagem da monarquia para a aristocracia. Entre os séculos 7 e 6 a.C., cria-se uma nova forma de governar guiada pelo princípio de isonomia, é a tal da democracia ateniense. Entre os séculos 6 e 4 a.C., as cidades gregas atingiram o apogeu político, econômico e cultural. Havia na Grécia a democracia direta, na qual as discussões na Ágora, né, a praça pública da cidade, onde todos os cidadãos se reuniam para as discussões, cada cidadão tinha o direito a voto, mas também tinha o direito de falar, da palavra, de discursar, de defender suas ideias, suas opiniões, seu voto. Apesar de ser um regime democrático, alguns requisitos eram necessários para ser chamado de cidadão ateniense e também gozar dos direitos políticos. Ele tinha que ser homem, não ser menor de 21 anos, ser livre, não ser estrangeiro, né? Os chamados metecos, estrangeiros que residiam na cidade. As discussões na Ágora favoreceram a aparição das habilidades argumentativas e dialéticas dos cidadãos. Foi nesse contexto que apareceram os grandes retóricos, os sofistas, cujo significado, originalmente, era positivo. Eram chamados de grande mestre, ou sábio, ou super sábio. Eles se diziam mestres em qualquer assunto, desde a arte de fazer sapatos até a ciência política, e também de como viver bem na polis grega. Devido às fortes críticas que Platão teceu contra eles, eles ficaram conhecidos como enganador ou impostor. Desde então, considerou-se apenas uma atividade viciosa do espírito, uma arte de manipular raciocínios, produzir o falso, iludir os ouvintes sem nenhum amor pela verdade. Assim como os pré-socráticos, os sofistas também tinham algumas características bem particulares. Eles tinham o centro de suas pesquisas um homem. Se com os pré-socráticos a problemática filosófica tinha como foco o cosmo, o arqué, com os sofistas há um deslocamento do eixo das pesquisas. O foco das pesquisas sai do cosmo, do arqué, e vai para o homem. Os estudos agora é centrado no que chamamos hoje de cultura do homem, ou seja, é centrado na ética, na política, na religião, na educação, na arte, enfim, em tudo ao qual está ligado o homem em seu viver. Com eles é inaugurado o período chamado humanista da filosofia grega. Eles tinham como método de ensino a exposição ou o monólogo, o discurso. Davam aulas de eloquência, de sagacidade mental, ensinavam elementos úteis para o sucesso nas atividades públicas e privadas. Eram professores viajantes que vendiam seus ensinamentos. E com isso escandalizaram os filósofos da época, né? Ao fazer do saber uma profissão, oferecendo aulas de retórica e de eloquência aos jovens da classe dirigentes que pretendiam dedicar-se à carreira política. Eles pertenciam, em geral, à periferia do mundo grego. Eram os metecos, estrangeiros, e por causa disso eram excluídos da vida política e dos direitos derivados da posse da cidadania.
Os atenienses de boa condição social achavam indecoroso pagar para serem servidos. E os sofistas, por conta disso, foram tratados com desprezo pela elite intelectual. Os sofistas afirmavam pela primeira vez o princípio de cosmopolitismo, ou seja, eles desprezavam as fronteiras geográficas impostas pela sociedade. Eles consideravam os homens como formadores de uma única nação, uma só pátria. Isso se dá por conta do fato de eles serem metecos. Obrigado pela profissão a dedicar-se continuamente, né, a deslocar-se, na verdade, a dedicar-se continuamente à arte de ensinar, né? Eles saíam de cidade em cidade e com isso contribuíram enormemente para que a cultura grega não se mantivesse nos limites das províncias, nos limites da própria Grécia. Eles tinham objetivos específicos. E um deles era desenvolver a habilidade de argumentação, a retórica, a oratória, né? E o domínio de doutrinas divergentes. Buscavam transmitir a seus discípulos todo um jogo de palavras, raciocínios, concepções que fossem úteis em um debate para driblar, para ludibriar, para contornar ou vencer as teses dos adversários. E assim convencer as pessoas acerca de suas ideias, suas teses. Os sofistas pareciam, na verdade, não estar preocupados, não buscar a aletheia, a verdade, né? Aquilo que de fato é oposto ao pseudo, ao falso, né? Aquilo que se esconde, aquilo que ilude. Os sofistas mais conhecidos são Protágoras e Górgias. Protágoras foi considerado o primeiro e o mais famoso e célebre sofista. Protágoras nasceu em Abdera aproximadamente na década de 480 a.C. e morreu pelos fins do século 410 a.C. Viajou por toda a Grécia e esteve em Atenas várias vezes, onde alcançou grande sucesso. Também foi apreciado pelos políticos. Péricles, por exemplo, confiou-lhe a tarefa de preparar a legislação para a nova colônia de Túri, em 444 a.C. As antilogias constituem sua principal obra, da qual nos chegaram apenas por testemunhos. Górgias favoreceu o surgimento do subjetivismo, da relativização da verdade. Segundo ele, a verdade seria algo relativo ao indivíduo, ao momento histórico, a um conjunto de fatores, circunstâncias e consensos dentro de uma sociedade. Tal coisa seria verdadeira se, para mim, parecer verdadeira, mas falsa para outro que veja como falsa. Qualquer tese poderia ser encarada como falsa e verdadeira ao mesmo tempo, dependendo da ótica de cada um. Outro filósofo bem conhecido é Górgias. Górgias nasceu em Leontine ou Leontinos, na Sicília, por volta de 487 a.C. e viveu em perfeita saúde física por mais de um século. Viajou por toda a Grécia, alcançando amplos consensos em torno de si. A sua obra filosófica mais importante intitula-se Sobre a Natureza ou Sobre o Não Ser. Faleceu por volta de 380 a.C.
Górgias era um dos grandes oradores da Grécia, exerceu com grande sucesso a arte da retórica, acumulou uma vasta fortuna e conduziu à formação de numerosos seguidores. Ele afirmava que um bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Gorgias, ele era capaz de inventar argumentos que transformavam o verdadeiro em falso e vice-versa. Ao fazer isso, ao transformar o verdadeiro em falso e vice-versa, Gorgias aprofundou o subjetivismo relativista de Protágoras e criou, assim, bases para o ceticismo absoluto, transformando o verdadeiro em falso e vice-versa. É como se ele dissesse que não existe uma verdade absoluta e incontrovertível, mas somente opiniões. Não existe nenhuma explicação definitiva e inopinável, mas somente retórica, persuasão, sedução intelectual.